tema foi um dos que ouvimos mais logo assim que se confirmou a vitória da seleção portuguesa de futebol, com aquele pontapé fulminante e que nos, deixem-me dizer, nos levou a nós à glória e à imensa felicidade que temos vivido desde então. Chama-se Susana Torres e, aceitando o desafio do Éder, porque ele fez um desafio nessa altura e disse, quando prestou declarações, disse: acho que a deviam conhecer. E nós também achámos, por isso convidámos-la. Eu peço desde já um grande aplauso para a Susana que está aqui. Olá, Susana, boa tarde. Olá. Isto é o que se chama, Susana, levar à letra uma indicação. Ele diz: a minha coach Susana Torres, acho que deviam conhecê-la e nós aqui estamos a conhecê-la. Sim, eu acho que vocês são muito bem mandados e que o Éder de repente teve uma voz muito ativa aqui. Sim, sem dúvida nenhuma. Susana, eu acho que é muito curiosa e muito bonita a história de como é que o Éder entra na sua vida, porque a sua filha foi aqui uma intermediária, pequenininha ainda na altura, a Rita, não é? Então, conte-me lá. Pronto, a história é uma história realmente muito bonita, porque eu e o meu marido costumávamos ir e levar os nossos filhos a ver jogos do Braga. E no final dos jogos nós às vezes tínhamos acesso a um lounge onde estavam os jogadores, as famílias dos jogadores à espera deles. E um dia, a Rita já algumas vezes que tinha ido, já tinha prestado atenção no Éder, e houve um dia que ele reparou que ela estava a olhar para ele, aproximou-se dela e eu perguntei se podia tirar uma fotografia aos dois. Ele disse que sim, ele pegou nela ao colo e a Rita é loirinha e branquinha e o Éder é muito grande e muito escuro e, portanto, o contraste da foto ficou mesmo muito bonito. E ele pediu-me uma vez se lhe podia enviar a foto. Eu enviei. Tinha a sua filha quantos anos, Susana? Eu acho que ela tinha pai 3 aninhos. 3 aninhos. 3 aninhos. Eu enviei-lhe a foto e pronto, e depois não tivemos qualquer contacto. Na altura, julgo que eu do Mundial, logo a seguir, eu enviei uma mensagem ao Éder que ele não me respondeu e que só me respondeu depois, mais tarde, passado, nem sei, talvez umas semanas ou um mês, não faço ideia. E quando ele me respondeu, perguntou-me pela Rita. Isto já estava a Rita, se calhar, com uns 6 anos, 5, 6 anos. Como é que ele ainda se lembrava? Quer dizer, como é que ele registrou este momento? Ele devia ter dado a limpar o mail. E deu lá com a fotografia. É o que eu acho, por acaso não lhe perguntei, mas devia ter, calculo eu que tenha sido isso. Andou lá a mexer no baú, de certeza. E, entretanto, o que aconteceu foi que ele perguntou-me se podia oferecer uma t-shirt, uma camisola de Braga à Rita, com o número dele, com o 17. E eu disse, sim, claro que podes. E na altura estava lá do meu marido e depois, quando a conversa acabou, disse ao Paulo: Isto é estranho e de certeza que isto não vai acontecer. Não estou a ver agora um jogador, o Éder, lembrar-se de oferecer uma camisola à Rita. Isto não deve acontecer. A verdade é que, passado uma semana, ele enviou uma fotografia com a camisola da Rita já feita e dizia Ritinha. E disse: agora só falta entregar. Pronto, então nós fomos ver outro jogo, onde o Éder, no final do jogo, entregou a camisola à Rita. Foi engraçado, porque houve ali 2 momentos giros. O primeiro foi que voltámos a tirar a mesma fotografia. Ele já teve mais dificuldade em pegar nela, porque ela já estava um bocadinho maior. E ela fez-lhe o reparo a dizer que não era Ritinha, que era Rita. E que, portanto, exigia ser tratada como queria, não é? Não há cá confianças. E a partir daí estabeleceu-se aí uma relação, porque na verdade vocês nunca mais se separaram. Isto começou-se desta forma tão natural, não é? Eu sou mãe, não é? Aliás, quem faz aos nossos filhos, nós ficamos sensibilizados. E realmente ele cumpriu aquele gesto. Eu achei aquilo de uma delicadeza tão grande com ela. E ela ficou tão deslumbrada que eu disse ao Éder: olha, eu expliquei que era coach de alta performance e disse-lhe: se por acaso tu conheceres alguém, ou um colega teu, ou algum familiar, na altura nem lhe disse para ele, disse: conheces alguém que precise ou que queira saber mais sobre isto, eu estou disponível para retribuir o gesto. Portanto, a Susana oferecia esse acompanhamento a alguém que precisasse, sim, que ele indicasse por retribuição do gesto dele. Exatamente, era uma troca. Nunca pensando que ele dissesse: então vou experimentar. Não, ele disse: olha que engraçado, eu queria saber mais sobre isso. E nós começámos uma conversa que até hoje ainda não acabou. Que engraçado. Não, é engraçado é a forma como as coisas acontecem na vida. A Ritinha diz: tu só és coach de jogadores por minha causa. Pois ela é responsável. Sim. Agora, quando começou a fazer este trabalho, primeiro, que trabalho é este? Que começou desta forma, que ele já tinha ouvido falar, mas nem sabendo muito bem o que é que a Susana podia fazer por ele, vamos dizer assim. Sim. Pronto, basicamente o que um coach faz é ajudar que o coachee, que é a pessoa-alvo das sessões de coaching, perceba qual é o seu ponto atual. Ou seja, o que é que está a acontecer na minha vida agora.
e que idealize também o que é que gostaria que estivesse a acontecer. E, portanto, nós estabelecemos aqui um ponto A e um ponto B. O que é que está a acontecer e o que é que eu gostaria que acontecesse. O que o coach faz é ajudar neste trajeto, de um lado para o outro. E, portanto, a construir esse caminho e as várias opções e a forma mais rápida e mais eficiente de lá chegar. Mas de onde é que vem a formação? Ou seja, qual é a formação que a Susana teve para trabalhar esta área? A área da psicologia? De onde é que se vem? Não, isto não tem nada a ver com psicologia. A minha área é a área de gestão, a minha profissão era bancária, tive 14 anos na banca e o coaching é uma área específica. Que tem a ver com o comportamento humano, tem a ver com atitude, que tem a ver... É uma área que não tem muito a ver com a psicologia. A grande diferença é que o coaching tem a ver com o momento atual e com o momento futuro. Nós trabalhamos do presente para a frente. Muitas das vezes, quando eu faço sessões de coaching, para mim é totalmente indiferente saber as origens da pessoa. Se teve uma infância complicada, se tem algum trauma. Tudo isso são informações que não trazem qualquer valor para aquilo que é o objeto do nosso trabalho. Apenas me interessa saber o que é que está a acontecer agora, como é que a pessoa se sente, o que é que gosta, o que é que não gosta, o que é que gostaria que se fosse diferente e nós fazemos esse trajeto. Quando me diz fazemos este trajeto, imagino eu, Susana, que às vezes quando se começa a trabalhar com alguém, até independentemente para onde a pessoa quer, e quando faz este diagnóstico do presente, provavelmente há pessoas que revelam, sei lá, dificuldades a nível de autoestima, confiança nelas próprias, quase que têm medo de sonhar, porque de sonhar, mas eu não sei se algum dia chego lá. Há ferramentas para, no fundo, ultrapassar estes obstáculos? Sim, o coaching é precisamente isso, uma panóplia de ferramentas para resolver todas essas questões. Isso é normal, até porque nós, no nosso núcleo familiar e de amigos, isso é reforçado. Quando alguém sonha muito alto, eu tenho um sonho altíssimo, e quando eu comunico, as pessoas dizem, não estás a sonhar alto demais, e as pessoas dizem, até porque são nossos amigos, e acham que não querem que nós tenhamos uma decepção. E então têm o cuidado de nos proteger, essa é a intenção das pessoas. E as pessoas dizem, se calhar não é boa ideia, se calhar isso depois podes não conseguir, é melhor pensar numa coisa diferente. Então, à nossa volta, muitas vezes as pessoas também não nos ajudam a sonhar. Nós estamos muito mais formatados para a desgraça e para o problema do que propriamente para sonhar e para a solução. O que nós fazemos com essas tais ferramentas é precisamente desenhar as soluções. As questões da ansiedade e as questões da baixa autoestima são meras consequências de alguma coisa que não está a funcionar aqui dentro. Quando nós colocamos as coisas a funcionar, isso automaticamente desaparece. A ansiedade é uma coisa muito boa. As pessoas às vezes olham para a ansiedade como uma coisa terrível. Um bicho-papão. É ótima. A ansiedade é a melhor coisa que nós temos, porque é um alerta. É o nosso organismo a comunicar que nós estamos perante uma situação importante, uma situação de risco, uma situação de responsabilidade, e nós temos é que saber interpretar esses sinais, aceitá-los e depois agir para poder fazer as coisas que queremos, não é? Atingir os nossos objetivos. E, portanto, é muito interessante que a ansiedade e essa baixa autoestima, muitas vezes, vem de eu estar a colocar o meu foco na coisa errada. A minha atenção na coisa errada. Porquê? Errada, que se calhar nem é bem errada, é uma coisa que não está a potenciar aquilo que eu quero. Por exemplo, e aí se calhar já passamos Os a exemplos questão... podem ser bons, sim. Pronto, e então se falarmos no meio desportivo... Sim, exatamente, pronto. é isso mesmo. No caso do Éder, o que é que aconteceu? O Éder era alvo de muitas críticas, não é? Como toda a gente sabe, críticas, opiniões, etc. Enquanto o Éder manteve a sua atenção nessas coisas, tudo isso lhe retirava energia. E acredito que sim, era impossível, não é? Sim, retirava-lhe energia, a dificuldade de sair à rua, de confrontar as pessoas, enfim... Eu acredito que, se eu sinto que as pessoas não gostam de mim, eu tenho uma tendência para começar logo a curvar a minha postura, a começar a esconder-me, a começar a não falar muito, a não abordar ninguém. E, portanto, isto vai fazendo com que eu me feche no meu mundo. E, às vezes, o meu mundo também só eu, não é mais ninguém. E o que nós fizemos, foi começar a construir aqui... caminhos que permitissem ele libertar-se daquilo. E uma das coisas que nós fizemos foi realmente colocar filtros que permitissem que ele não colocasse a atenção nas opiniões e nas críticas. Susana, e como é que isso se faz? Porque, por exemplo, o exemplo que está a dar é bom, ou seja, quando diz, no caso do Éder, ele passou realmente ali alguns maus bocados. Se as pessoas, não é um exercício complicado, é pegarem nos quantos jornais de uma determinada fase e vão perceber o que estamos a falar, porque realmente as críticas eram muito seguidas. E como se costuma dizer, não há ninguém que diga, olha, isto é-me absolutamente indiferente, dizerem bem ou mal de mim. Como é que se coloca estes filtros para, das duas uma, ou isto não nos fazer mal, ou efetivamente nós não prestarmos atenção, quase como se desvalorizássemos? Sim, são ambas as coisas. Não deixar que isto nos faça mal. Uma forma de nós... Isto até
para que as pessoas Para o entendam público lá e em possam casa. fazer também. Exatamente. Uma das coisas que é importante que se perceba é que quando alguém dá uma opinião sobre qualquer coisa, independentemente se tem ou não conhecimento de causa, a maior parte das pessoas não conhece o Éder, se calhar agora está a começar a conhecer e falou dele. Mas quando nós damos uma opinião, nós estamos a revelar a nossa percepção sobre determinada coisa. E, portanto, quando eu vejo alguém dar uma opinião, eu olho e eu conheço muito mais dessa pessoa do que propriamente aquilo que ela está a dizer. Porque isto é reflexo das nossas crenças, da forma como eu olho para as coisas. Daí que nós temos todas opiniões diferentes. Eu olho para uma determinada situação e acho que é boa, outra pessoa acha que na sua vida aquilo seria mau, outra acha que seria ótimo, depende de com o que é que nós estamos a comparar. Portanto, aquilo é sempre, uma opinião é sempre um reflexo do meu mapa-mundo, daquilo que eu penso, da forma como fui educada, das crenças que eu tenho, das vivências, da experiência. Claro. Portanto, quando as pessoas emitem opiniões, falam muito mais de si próprias do que propriamente do assunto em que estão a falar. E isto é uma coisa muito importante. Quando eu entendo isto e interiorizo isto, eu desvalorizo mais. Porque eu às vezes, por exemplo, no meu caso, nem toda a gente é obrigada a gostar de mim, não é? Apesar de eu achar que sou uma rapariga simpática. Mas nem toda a gente é obrigada a gostar de mim. E, portanto, é normal que haja pessoas que tenham uma opinião contrária e eu respeito. E se isso acontecer... Eu também digo isso muitas vezes para cá. Se isso acontecer, está tudo bem, não tem nada a ver comigo, tem a ver, se calhar, com a forma, com os gostos dessa pessoa, com as preferências dessa pessoa e que não encaixam na minha maneira de ser, está tudo muito bem. E, portanto, eu convivo melhor com isso. Isto é uma aprendizagem que, com prática, se vai fazendo. Claro que com o Éder nós fizemos muitas coisas, não só isto. Como é que, desculpe interromper, Susana, até porque não quer cortar o seu raciocínio. Quando ele chegou às suas mãos, vamos dizer assim, porque foi há 1 ano e tal, Sim, certo, 1 ano e Susana? meio. 1 ano e meio. Qual era o diagnóstico na altura? Porque eu sinto diferença, até talvez na postura, quando digo postura, é mesmo postura até física, Sim, ou seja, sim. uma confiança na maneira até de falar para os jornalistas que não era assim. Como é que ele estava quando começou a trabalhar consigo? Faz o diagnóstico. Ok, eu não faço o diagnóstico, quem faz é ele. Portanto, ele é que reconhece o que é que está a acontecer na vida dele e onde é que ele acha que estão os pontos que ele deveria melhorar. Uma das coisas que eu faço... Isso quer dizer que ele é obrigado a fazer introspeção. Ele faz tudo sozinho, eu não faço absolutamente nada. A O meu Susana diz, trabalho é só orientar, eu explico-lhe como é que as coisas fazem, quem faz o trabalho é ele. Ele teve a primeira tarefa muito complicada que ele teve, é uma coisa muito simples, e que se calhar eu até aconselho as pessoas a experimentarem fazer, foi descrever-se a si próprio em 10 características positivas e 10 características negativas. É uma coisa que normalmente acontece nas entrevistas, as pessoas perguntam muito isto. E para o Éder foi muito complicado, ele dizer alguma coisa. Porquê? Porque ele estava muito influenciado pela opinião pública. E, portanto, as coisas que ele se lembrava de dizer é aquilo que ele já interiorizou que é, porque ouviu dizer que é. Então isto é realmente difícil até de ver acontecer. E pronto, e outra das coisas que ele fez foi perguntar às pessoas de influência dele, 5 pessoas, o que é que essas pessoas achavam dele e para as pessoas lhe mandarem por mensagem. E ele teve de me mandar esta informação. Foi muito engraçado ver que a opinião que ele tinha dele próprio era totalmente diferente da opinião que as pessoas que gostavam dele tinham dele. E, portanto, havia características que não tinham nada a ver, eram totalmente opostas. E quando a pessoa é confrontada com isto, começa a perceber que realmente como é que eu estou a ver? Porque o trabalho de coaching começa sempre por aqui, que é um olhar para dentro. É nós percebermos quem nós somos, o que é que nós queremos, como é que nós nos sentimos, de que forma é que gostamos de nós. Isso é muito importante. Porque o mais importante é nós gostarmos de nós primeiro, porque só assim é que nós estamos capazes de fazer qualquer coisa para fora. Agora eu pergunto, quem é o Éder? Como é que eu ia dizer? O Éder, para mim, bom, no meu caso, ele é um grande amigo. Eu sei, amigo de casa, dos filhos, sim, isso tudo. Efetivamente. Como pessoa, ele é uma pessoa fantástica. Eu tenho um orgulho enorme no Éder. Para já, porque acho que ele, em termos de trabalho, aquilo que é o que ele me ofereceu a mim, ele é uma pessoa extremamente fácil de trabalhar. Porque é muito focado, é muito disciplinado, é muito trabalhador. Enfim, ele tem uma capacidade de trabalho incrível, um foco... É dos melhores exemplos que eu tenho em termos de trabalho. Por isso também, se calhar, foi ele que teve um resultado ao mesmo nível, não é? Ele é uma pessoa extremamente simpática, carinhosa, é muito amigo das crianças, adora crianças. É muito educado, é inteligente, lê bastante. Cozinha, faz tudo em casa, não tem empregada. Cozinha um dia destes, vou convidá-lo para o cabaz de surpresa. Pronto, já está. Sim. Ele fez um curso de cozinha algo pequenino e, entretanto, comprou uma bimbi e, portanto, ele desenrasca-se muito bem, ele cozinha a própria comida, ele tem uma alimentação muito saudável, é acompanhado por um nutricionista. Sim. E, portanto, é uma pessoa extremamente focada no trabalho, naquilo que é. Fala-me lá dessa questão do foco, porque disse-me agora aqui nesta resposta 3 vezes que eu ouvi a palavra foco. Sim. O que é isso do foco? Que é tão importante para se chegar a ser um campeão? É preciso ter foco.
É preciso. Às vezes as pessoas confundem um bocadinho o foco com a concentração. Há diferenças? Há então. diferenças. A concentração é o estar atento. Foco é pôr a atenção no sítio certo. Portanto, esta é a diferença. Isto se calhar numa aplicação mais àquilo que é o futebol. Porque eu posso entrar para o campo concentrado, ainda assim não ter o foco no sítio certo. Por exemplo, no europeu, onde é que era o foco para o Éder? Onde é que estava o foco? O foco do Éder está na baliza. E, portanto, trabalha-se tudo para ele conseguir concretizar golos. Sim. E ele usa muito a visão periférica para perceber se... Bom, o europeu se calhar não é o melhor exemplo porque ele não jogou muito, mas o momento em que ele joga, sim. Aliás, o gol é exemplo disso. Foi curioso que eu ouvi ontem no evento onde ele foi, um jornalista lhe perguntar... É interessante, tu pegas na bola e fazes todo o percurso sem nunca teres olhado para a baliza. E chutas e rematas e nunca olhas para a baliza. E ele riu-se e disse... ele disse assim, não olhei para a baliza. Ele olhou. Sim, ele efetivamente olhou, mas foi com a visão periférica. Porque ele habituou-se a treinar a visão periférica. É uma das coisas que nós treinamos, porque nós vamos a questões mais técnicas e que se aplicam mais no trabalho, no treino diário dele. E a visão periférica permite ao jogador levar a bola nos pés e ir para o seu alvo sem ter que levantar a cabeça e andar à procura. Isto é algo que nós vemos acontecer naqueles jogadores de topo, não é? Aliás, como são os nossos da seleção, claro. que também o fazem em determinados momentos, em que parece que aquele flui. Parece que é quase natural, não é? É natural. É um fluir do movimento. Porque o contrário é quando o jogador leva a bola nos pés e de repente tem que decidir se passa ou se remata, ou se faz o passo longo, ou se volta para trás e levanta a cabeça e começa à procura. Ele, a partir do momento em que faz isto, liga ao consciente. A decisão. E, portanto, eu vou procurar, vou analisar e estou a processar tudo muito conscientemente. Quando nós estamos a usar a visão periférica, estamos a usar o inconsciente. E, portanto... Susana, mas há um aspecto que eu acho que a nós, se calhar, que não vivemos dentro de um estádio, que não temos este contacto que a Susana tem e que onde está, no fundo, nos bastidores, vamos dizer assim, que me faz a mim bastante confusão. Como é que se mantém não só foco, mas também a concentração, as duas coisas, e a calma e tudo, num ambiente como, por exemplo, nós vivemos na final? Em casa já tínhamos todos comido as unhas até aqui, verdade? Braços, tudo, já tínhamos comido tudo, não é? E para estes homens também os momentos de tensão são enormíssimos. Como é que a pessoa mantém perante isto tudo que está a acontecer? É precisamente por isso que nós não somos jogadores de futebol. Porque eles têm essa capacidade de conseguir fazer isso. Eu tinha comido sei lá o quê, e nós não temos. Eles são treinados desde pequeninos, não é? Um jogador de futebol começa aos 20 e tal anos, não é? Eles jogam desde sempre e eles habituam-se. O meu filho também joga futebol, também é ponta de lança. E ele já está habituado nos joguinhos que faz e nos campeonatos onde vai, ele tem 9 anos, ao público e aos gritos. E no Norte a coisa não é... A malta é vivaça, é vivaça. As senhoras gostam de demonstrar que gostam de futebol. E, portanto, eles habituam-se ao ruído das bancadas e habituam-se a desligar disso. Às vezes há dificuldade, mas quando há dificuldade de desligar disso é porque nós temos outras questões para resolver. Porque se eu tiver, por exemplo, no caso do Éder, se ele estiver muito ligado às opiniões, ele entra em campo e o foco está todo lá fora. Uma das coisas que eu explico aos jogadores é que eles devem idealizar, até porque há aqui um pormenor importante. Que o nosso cérebro não distingue o que é ficção do que é realidade. Portanto, se eu imaginar uma situação qualquer como muito poderosa, boa ou má, eu vou sentir os mesmos sentimentos agora do que quando a estive a viver. Se o nosso corpo traduz isso fisicamente. É precisamente por causa disso que nós choramos nos filmes. Aquilo não porque imaginamos que estamos lá, exatamente. Aquilo não está a acontecer, nós temos a consciência que aquilo é só um filme, ainda assim a emoção passa toda para aqui. Portanto, o nosso cérebro, isto porque o nosso cérebro não distingue o que é ficção do que é realidade. Portanto, se eu souber aproveitar isso para ter a capacidade de imaginar as coisas, eu vou conseguir despertar em mim sentimentos, bons ou maus. Portanto, agora cabe a mim escolher o que é que eu quero. E fez esse exercício com ele, de imaginar ele a marcar o golo. Um golo. Ele não vai para jogo nenhum sem visualizar isso. Isso é obrigatório. O objetivo do Éder é marcar golos. E, portanto, uma das preparações mentais que ele faz é visualizar o golo e como é que o vai festejar. Portanto, daí a luva branca, daí... explique-me a história da luva branca, que eu já ouvi tanto falar na luva branca. Susana, vá, está aqui hoje, não está todos os dias. A luva branca sei lá, ele surpreendeu-me com aquilo, porque um dia ele lembra-se e diz assim, Sana, podes-me comprar uma luva branca? E uma luva branca, para que tu queres? Eu quero usar quero marcar e usar a luva branca. E eu, ok, eu fui a uma retrosaria em Viana do Castelo, comprar a luva, e levei-lhe a luva, e ele disse, eu vou marcar e vou usar isto. E eu na altura não percebi muito bem, e depois ele marcou e usou naquele jogo, e eu achei aquilo fantástico, porque o impacto que aquilo teve foi brilhante. Nele?
Ou seja, para ele significa... quando marca um golo, no fundo mostrar a luva branca é a concretização de um objetivo. O que ele fez foi estabelecer ali um propósito. Agora, eu vou ter que marcar, porque eu comprometi-me com ela que marcando usava a luva branca. Ainda por cima, eu vou levá-la comigo, portanto agora vou ter que marcar. E às tantas, o golo em si deixa de ser o foco. Ou seja, eu vou preocupar-me com o processo que é para aquilo acontecer. Quando às vezes eu digo que o foco está na baliza, mas não está no golo. O que o Éder faz é todo o trabalho e todo o percurso que ele tem que fazer para criar a oportunidade de chegar à baliza. O golo é só uma consequência disso, até porque existem muito bons guarda-redes, aliás, como o que jogou contra nós, que é um dos melhores, e que fazem o seu trabalho, não é? E fizeram quando ele cabeceou. E, portanto, a luva branca surge aqui. A primeira vez que ele usou foi ainda no Braga, e depois foi quando ele foi para Lille, começou a usá-la sempre, porque ele marcou em praticamente todos os jogos e usou-se. Eu vou até o jogo contra o Mónaco. Não era arranjar uma coleção de luvas brancas, ele tem, já tem 4. Já não fui eu que lhe comprei o segundo par, não. Já foi outra pessoa que lhe comprou. Agora, digo-lhe uma coisa, Susana, ele surpreendeu-a já com várias coisas no seu trajeto, com a luva branca, com o facto de não ter referido a si, mas não são as únicas. Também com outra coisa que lhe vou mostrar. Vamos ver. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelas mensagens que tenho recebido nestes últimos tempos. Tem sido fantástico. Estou aqui para agradecer à Susana, mandar-lhe um enorme beijinho por tudo o que tem feito por mim nestes últimos tempos. Temos sido uma verdadeira dupla e acho que vamos continuar a alcançar grandes feitos. Susana, obrigado por teres alterado muita coisa na minha vida. Sinto-me um privilegiado por trabalhar contigo, sabes, mais uma vez, por tudo o que representas para mim. Obrigado por todo o apoio e quero continuar nesta senda de grandes alegrias contigo. E um beijo enorme. E sabes que eu não sou de muitas palavras, mas pronto, agradeço muito do fundo do coração. Faltou boa tarde à Fátima Lopes. Boa tarde, Fátima Lopes. Então, Susana. Boa. É caso para brincar consigo e dizer uma coach também chora. Sim, uma coach é uma pessoa perfeitamente normal. Para brincar consigo também. Não estava à espera que ele quisesse deixar esta mensagem para si? Não estava à espera porque ele não é destas coisas. Ele é um rapaz assim reservado, ele está-se a habituar a isto. Agora com este mediatismo todo deve-se estar a habituar, porque ele não é nada disto. Mas também para si é importante ter este reconhecimento, e não é só reconhecimento, é também este agradecimento, porque nota-se que ele é uma pessoa muito grata a quem lhe quer bem e a quem lhe faz bem. Isso nota-se. Sim, é. Não é só a mim, ele tem sido assim a vida toda. É uma pessoa muito ligada às pessoas. E ele não se esquece de ninguém, nem sempre está presente. Às vezes eu assisto às vezes a telefonemas dos amigos de infância, às vezes estou com ele e estas coisas acontecem. E não é por mal, é porque ele realmente está muito focado. Este trabalho não aparece por acaso. Claro. E no início foi necessário ele criar uma bolha. Desculpem lá, mas é que ele já me tramou. Pela segunda vez, isto não está a correr bem. Foi necessário criar uma bolha onde ele estivesse protegido, para conseguir sair do sítio onde ele estava e começar a trabalhar e a conseguir aceder aos recursos que ele tinha lá dentro dele, porque na realidade eu não lhe trouxe nada de novo. Ele tinha lá, ele tinha tudo lá. Bom, Susana, eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada por tudo o que nos explicou, e acho que acabou por ser uma conversa onde nós pudemos até olhar para ele de uma outra maneira, que eu acho que também é bastante interessante. Desejo-lhe as maiores felicidades e tudo de bom. Um grande aplauso para a Susana.